Temos vários irmãos adoentados, não podem estar connosco hoje e estão nas suas casas, mas nós estamos aqui. Este é sempre um dia especial, a celebração de Ceia do Senhor é sempre um momento muito particular da vida da Igreja, não é? Sabem que antigamente a tradição da Igreja era sempre fazer, ao longo dos séculos, a celebrar a Ceia do Senhor, ou a Eucaristia, como alguns chamam, todos os domingos. Depois, isso desde a Reforma, desde Lutero. Mas depois, Calvino, mais tarde, achou que isso vulgarizava um pouco a celebração da Ceia do Senhor. Em todos os domingos ou em todas as reuniões, vulgarizava. Então, ele propôs que se fizesse isso apenas, digamos, pontualmente ou periodicamente. E nós temos esta tradição de o fazer uma vez por mês, uma vez ou outra, domingo de Páscoa, ou se há algum dia especial fazemos também, mas fazemos mais espaçadamente. Eu hoje quero falar sobre a ceia e especialmente sobre o pão da vida, não é? Sobre os símbolos da ceia, desta mesa da comunhão, uma vez que vamos celebrar a ceia do Senhor. E para isso, convido-vos a abrir no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 48 a 51, no primeiro texto. Então diz assim, palavras de Jesus: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E depois um segundo texto, em 1 aos Coríntios, capítulo 11, faz parte de um texto que costumamos ler na celebração da Ceia do Senhor, quase sempre. 1 Coríntios 11, 23 até 26, diz assim, palavras do apóstolo Paulo: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento, ou nova aliança, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Até aqui a palavra de Deus. Há várias razões que justificam a chamada última ceia. Aquela última vez em que Jesus se encontrou com os discípulos à volta de uma mesa, para os apóstolos, de certa forma, para se despedir. Era o fim do ministério público dele, antes daquela fase da sua paixão e morte, da sua tortura, da sua crucificação. Era o fim de um ciclo, uma espécie de um rito de passagem, não é? Alguma coisa que ele queria passar uma herança espiritual, digamos assim, no final daqueles 3 anos e meio do seu ministério público, àqueles que de mais perto o acompanhavam. E depois há todo o simbolismo, na mesa da ceia, da última ceia, há todo o simbolismo do pão e do cálice. E nós sabemos que na ceia do Senhor, o pão representa o corpo de Cristo, por cujas pisaduras nós somos sarados. Amém? E sabemos que o cálice representa o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, que nos lava de toda a injustiça. E, portanto, o pão e o cálice, estes símbolos, são muito representativos, é simbólico para os cristãos, representam um sinal de aliança eterna. Amém? Nós estabelecemos uma aliança, Deus estabeleceu connosco uma aliança através de Jesus Cristo, através do seu corpo e do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e nós não apenas alcançamos a salvação, mas estabelecemos uma aliança eterna com Deus através de Jesus Cristo. Eu queria falar mais especificamente sobre o pão esta manhã.
O pão tem uma importância tremenda na história alimentar da humanidade. De certa forma, nós podemos logo começar por dizer que o pão representa a alimentação toda. Nós temos expressões que dizem, por exemplo, estar a pão e água. Né? Estar a comer o mínimo para sobreviver. Ou temos outra expressão que diz casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. Como quem diz que o pão é essencial para a sobrevivência e para o equilíbrio de uma família. Como é que surgiu a história do pão? Os primeiros grupos humanos, eles eram nómadas. Eles andavam de lugar para lugar. Eles mudavam constantemente de região para região. Se estava muito frio, neve num determinado lugar, eles procuravam um lugar que não estivesse tão agreste. Se havia uma seca muito grande naquele lugar onde eles estavam, procuravam onde existisse água para poderem sobreviver. E eles viviam do quê? Comiam o quê? Caçavam e comiam frutos que a natureza dava, as árvores davam. Esta foi a primeira fase da existência humana. Mas depois há um momento em que eles se sedentarizam, isto é, se fixam num determinado território. Esses grupos humanos começaram por se fixar num determinado território. E então, eles descobriram que se eles trabalhassem a terra, se lançassem semente à terra, ao fim de um certo tempo, havendo as condições necessárias e suficientes reunidas, que iriam colher aquilo que eles tinham semeado. E então eles começaram-se a dedicar à agricultura. Para isso tinham que se fixar numa região, tinham que se fixar num território. E eles fixaram-se, construíram as suas casas, já não viviam em grutas aqui ou ali, mas começaram a construir casas, abrigos, e começaram a ressemear a terra e também a ter alguns animais para o seu alimento, animais há uma criação para o seu alimento. E ao semear a terra, eles semeavam trigo. E a partir do trigo, um dia descobriam que com o grão de trigo, aquilo amassado, etc., podia-se fazer pão. E eles começaram a fazer pão. Então, a história do pão tem cerca de 6.000 anos. Começou na Mesopotâmia, à base de farinha de trigo, e depois são os egípcios, mais tarde, no Antigo Egito, que inventaram a técnica da fermentação, e então o pão podia já ser fermentado, crescer, não é? Como nós comemos hoje, e o pão passou a ser semelhante, a partir daí, àquilo que nós hoje comemos. Em tempos, o pão era tão importante que serviu mesmo como forma de pagamento. Não é? Servia como moeda de troca, como forma de pagamento. No Império Romano, a política era, especialmente em Roma, a política era pão e circo. Isto é, se o povo tivesse de comer e se tivesse com que se divertir, e o circo aí servia para eles se divertirem, por muito dramático ou estranho que nos pareça hoje, era uma diversão. E, portanto, a política do pão e circo para manter o povo obediente e submisso, de tal forma que o trigo até era distribuído às populações, muitas vezes durante os espetáculos públicos, pela administração do Império. Mais tarde, já no século XVIII, finais do século XVIII, no tempo da Revolução Francesa, o pão foi uma das razões que levaram a esse acontecimento, que mudou a história, chamado Revolução Francesa. O que é que aconteceu? Houve uma quebra da produção do trigo brutal. Como tal, o pão tornou-se muito raro, muito escasso, e as populações começaram a passar fome. E então revoltaram-se. Conta-se que a rainha Maria Antonieta terá dito: o povo está aborrecido, não tem pão, comam brioches. Mas se eles não podiam comer pão, como é que eles podiam comer brioches? Que ainda era pior. Hoje, duvida-se muito que ela tenha dito tal coisa. A verdade é que a senhora acabou com a cabeça cortada na guilhotina durante o processo da Revolução Francesa. Mas se nós formos para o Antigo Israel, a dieta alimentar básica era pão e vinho. A dieta alimentar básica. Já estão a entender porque é que nós temos na mesa da comunhão pão e vinho. Mas se formos para o Egito, do mesma altura, o Egito contemporâneo, já não era pão e vinho. Eles não tinham vinhas.
Então a dieta alimentar básica dos egípcios no tempo de Israel era pão e cerveja, porque eles tinham cereais e, como sabemos, no tempo de José, o Egito foi o celeiro de toda aquela região do Médio Oriente. A família de José desceu até o Egito para comprar, mais do que uma vez, para comprar mantimentos, e outros também o fizeram, porque havia uma grande fome no Médio Oriente. Mas o Egito, que era banhado pelas águas, pelo delta do Nilo, e portanto fazia com que toda aquela vasta região do delta fosse extraordinária para a agricultura, sempre garantiu alimento para, não apenas para os egípcios, mas para toda a gente. Então, também, todas as religiões desde sempre tiveram interditos alimentares, isto é, coisas que as pessoas não podiam comer. Estavam proibidas pela religião de poder comer. Porque, de certa forma, nós somos aquilo que comemos e bebemos. Não é? Nós somos aquilo que comemos. Os nutricionistas dizem isso, já ouviram com certeza, dizer nós somos aquilo que comemos. Se nós comemos muita gordura, entupimos as veias. Se nós comemos muito disto, tem aquele efeito. Se nós bebemos muito daquilo, também tem aquele efeito. Nós somos o que comemos. E deixe-me dizer agora, aplicando no sentido espiritual, nós somos, de facto, aquilo que nós comemos e que nós bebemos. Sabia? Tenham cuidado como é que você se alimenta espiritualmente. Você precisa se alimentar da boa palavra de Deus. Dessa palavra que dá vida abundante. Amém? Porque assim como nós precisamos de comer pão físico para nos alimentarmos e sobrevivermos, também precisamos do pão espiritual para podermos sobreviver espiritualmente. Amém? Nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Não é apenas da boca do homem, é da boca de Deus. Então, na lei de Moisés, nós sabemos, no antigo Israel, que havia proibição de comer carne de determinados animais e determinados animais marinhos também, assim como bebidas fortes, etc. Hoje, na altura não se sabia o porquê, mas hoje sabe-se perfeitamente porque é que determinadas carnes e determinadas comidas eram proibidas pela lei de Moisés. Sabemos que havia razões de saúde por trás dessa proibição. Não é? Mas todas as religiões têm as suas proibições. Umas mais simbólicas, outras, neste caso do judaísmo, tinham uma razão de ser. No caso da lei de Moisés, tinham uma razão de ser. É porque a propósito de Deus é que nenhuma enfermidade, como está escrito no Antigo Testamento, alcançasse o povo. Como é que se podia comer de forma saudável e serem bem nutridos nos 40 anos de deserto, onde não havia forma de, por exemplo, não havia rede de frio, evidentemente, não podia haver, mas nem sequer se podiam utilizar a técnica da salmoura, digamos assim, de salgar carnes de animais ou peixes, nem não tinham peixe, mas carnes de animais, como é que, para preservar, para não apodrecer. Além disso, alguns animais eram muito propensos em determinadas situações de calor intenso, de produzir bactérias, produziam doenças, e portanto a lei de Moisés proibia, para bem deles, que comessem daqueles tipos de animais. Eles na altura não sabiam o que era, mas eles sabiam o que era obedecer a Deus. E por vezes nós temos que obedecer a Deus, mesmo que não entendamos muito bem o porquê. Amém? Um dia as coisas nos serão reveladas e veremos face a face como as coisas são. Mas até lá há coisas que, por enquanto, vemos como que através de um véu. E não compreendemos completamente. Amém, irmãos? No final do seu ministério público, Jesus estabeleceu a mesa como sinal de comunhão. Jesus não se quis despedir dos seus discípulos mais próximos, dos apóstolos, por exemplo, num alto de um monte, onde ele esteve com Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Deve ter sido uma experiência fantástica, fabulosa. Mas ele não se quis despedir deles aí. Jesus não se despediu dos seus discípulos no mar da Galileia, onde esteve várias vezes com eles, dentro de um barco. Ele podia fazê-lo ali.
A maior parte deles eram pescadores. Mas ele não quis fazer aí. Jesus também não se quis despedir dos seus discípulos no jardim do Getsemane, onde já estava a entrar na sua paixão, no período de sofrimento, carregando os nossos pecados. Ele podia-se ter despedido aí. Não o quis fazer aí. Jesus não quis despedir-se dos seus discípulos no deserto, onde ele foi tentado durante 40 dias. Ele não quis despedir-se dos seus discípulos em Betânia, onde ele visitava regularmente Marta, Maria e Lázaro, aquela família que eram seus amigos, e Betânia era próximo de Jerusalém. Ele não se quis despedir aí. Mas ele quis despedir à volta de uma mesa, com pão e vinho. Foi o cenário que ele escolheu para se despedir dos seus discípulos. E depois ainda fez uma outra coisa, que foi lavar-lhes os pés, como exemplo de humildade e serviço. E se nós formos a ver na Bíblia, irmãos, o pão é símbolo de várias coisas. Desde logo é sinal de oração e provisão. O pão nosso, cada dia, nos dá hoje. A oração que Jesus ensinou não ensina a pedir o pão para o mês, nem para o ano, mas para o dia. Sabe porquê? Porque nós dependemos de Deus todos os dias. Isto fala-nos de relação, fala-nos de intimidade, fala-nos de abaixar a nosso orgulho próprio e pensar que nós estamos aqui pela graça de Deus. E todos os dias precisamos da sua graça, da sua proteção, da sua bênção sobre a nossa vida. Mas o pão também é sinal de fé e esperança. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Como está lá no Antigo Testamento. Mas também é sinal de comunhão e partilha. Tomai e comei. Amém? E é sinal de vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Amém? Nem tudo serve para comer. Os bebés precisam de aprender isso. E as crianças muito pequenas. Comer certas pequenas coisas para eles pode ser muito perigoso. Pequenas peças de Lego. Uma vez estive no Hospital da Estefânia, já há muitos anos, eles tinham lá uma série de balcões de exposição com coisas que tinham tirado do nariz e da boca e da garganta das crianças. Que as crianças pequenas que engoliam. Feijões, botões, sei lá, mais. Então, nem tudo serve para comer. E mesmo os mais velhos têm que saber se vão comer cogumelos, colher cogumelos, aí tem que saber quais é que são os bons, os comestíveis, e quais é que são os venenosos. Não é? Nem tudo serve para comer. Pois Deus proibiu os nossos primeiros pais de comerem da árvore da vida. Eu vou citar lá em Gênesis capítulo 3, vou ler o que diz. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e também tome da árvore da vida e come e vive eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs corrubis ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamável que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Deus proibiu os nossos primeiros pais de comerem da árvore da vida. Porquê? A razão era para que eles não vivessem eternamente em pecado. Portanto, separados de Deus. Mas depois, quando nós chegamos à última ceia, é o contrário. Não há uma proibição de comer. Há um convite. Tomai e comei. Tomai e comei. Então nós podemos dizer que no princípio Deus impediu o ser humano de que comesse da árvore da vida para que não vivesse eternamente em pecado, portanto separado dele. Mas agora na nova aliança, Deus providenciou um alimento para que possamos viver para sempre, em vez de morrermos para sempre. Em que possamos alcançar a vida eterna em vez da morte eterna.
em que possamos alcançar a comunhão permanente com Deus, em vez do afastamento completo de Deus e total e permanente. A vida eterna e não a morte eterna. E esse alimento que faz a diferença é Cristo. Ele não é apenas, como nós cantámos, o lugar, o nosso lugar. É o nosso alimento também. Cristo é o pão da vida. E está representado nesta mesa da comunhão. E quando nós vamos, dentro de poucos momentos, vou pedir para ficarmos de pé, os irmãos diáconos para chegarem aqui rapidamente, para organizar a distribuição da ceia. Quando nós vamos... Podemos ficar em pé, por favor? Quando nós vamos tomar estes símbolos que representam aquilo que nós sabemos, que nós já falamos, nós estamos a investir na vida eterna. Nós estamos a investir na aliança com Deus. Este é um sinal de aliança. Jesus despediu-se dos seus discípulos, daqueles discípulos mais próximos, os seus companheiros daquele período de 3 anos e meio fantástico, em que eles viram coisas fantásticas, maravilhosas. Jesus curar toda a sorte de enfermidades, cegos, coxos, paralíticos, paraplégicos desde nascença, ressuscitar mortos, multiplicar os pães e os peixes e alimentar multidões de milhares de pessoas, caminhar sobre as águas, tantas coisas que ele fez. E ao fim dessa aventura de 3 anos e meio, Jesus juntou os seus mais próximos e despediu-se deles à volta de uma mesa, com pão e vinho. Com o pão e o cálice. Não importa muito se o pão é centeio, se é trigo, se é disto, se é daquilo, é o símbolo. O símbolo não pode ser mais importante do que a verdade para a qual ele aponta. A verdade espiritual para a qual ele aponta. Também o vinho, às vezes há umas discussões aí pelo mundo, se é vinho, se é suduba, não interessa o que é simbólico. Não é? É simbólico. Não é isso que importa. O símbolo não é o símbolo que conta. O que conta é que isto que aqui está, que representa o sangue de Jesus, nesta cerimónia que nós vamos fazer, e isto que aqui está, representa o seu corpo. E ao tomarmos um pouco de pão e um pouco deste cálice, nós estamos a associar-nos a esta aliança eterna que nós temos com Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu. Vamos curvar a nossa cabeça. Nosso Deus e Pai, esta manhã, quando vamos acercar-nos da Tua mesa, Senhor, e tomar estes símbolos, Deus, nós queremos fazê-lo com toda a transparência perante Ti, Senhor. Queremos fazê-lo em boa consciência. E por isso nós te pedimos perdão pelas nossas falhas. Pedimos perdão por alguma coisa que tenhamos dito, pensado, feito, ou que deveríamos ter feito e não fizemos, Senhor. Antes de chegar a esta mesa, Senhor, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. E sabemos que esse perdão está disponível para nós, Senhor. Por isso nós te agradecemos. E por isso nós vamos ter ousadia, como discípulos de Jesus, de chegar junto desta mesa e tomar este pão que representa o corpo de Cristo ferido por nós. E tomar este cálice que representa o sangue de Jesus vertido por nós, para a nossa salvação e para a nossa aliança eterna contigo, ó Pai, através de Jesus Cristo. Que eles possam servir de bênção, de cura para o nosso corpo, para as nossas emoções, para a nossa mente, para a nossa alma. Que eles possam renovar o nosso espírito. Que esta atitude de fé ao tomar estes símbolos, Senhor, com o sentido da aliança renovada contigo, sempre renovada contigo, possa verdadeiramente trazer-nos vida e vida em abundância, Pai. Em nome de Jesus que assim seja. Amém.